Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. Hoje vamos falar sobre a minissérie Mulher Gato, ano 1, por Mindy Newell e J.J. Bird, tá? Infelizmente, eu tenho que pontuar aqui a edição da Panini, que não veio muito boa não, tá? Não é nem uma crítica à história, por enquanto, mas a edição da Panini vem com esse prefácio, melhor, essa introdução por Art Goodwin, editor da DC, muito boa, tá? Não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar são as cores dessa edição, tá? Cores do Michael Bear, que infelizmente são comprometidas pela impressão. A gráfica fez uma tiragem, toda a tiragem está assim, tá? Não é só uma edição, não é uma ou outra, um lote. Não, toda a tiragem veio dessa maneira, com as cores desbotadas, tá? Eu vou colocar o comparativo, vocês estão vendo aí, percebam como o preto tá muito mais claro do que deveria, as cores estão um pouco erradas. Olha só isso, minha gente. Você lê e até incomoda, porque você percebe que está errado, né? E, enfim, acaba atrapalhando a narrativa das cores, que as cores são tão importantes para a narrativa de uma história em quadrinhos, né? Principalmente essa que tem um clima tão soturno, que está quase sempre de noite. Mas, enfim, essa minissérie que saiu originalmente como Catwoman, Her Sister's Keeper, que é a guardiã de sua irmã, né? Mulher Gato, ano 1. Já saiu uma vez nos anos 80 pela editora Abril como Mulher Gato nas Ruínas da Inocência. Então, não se confundam, é sim a mesma história, tá? E aqui temos uma tentativa de criar uma história de origem para a Mulher Gato, tá? É importante pontuar que é essencial que você leia o Batman 1, que já tem resenha aqui no canal recente. É essencial que você leia para poder entender essa história. Não tem como você desassociar essa história do Batman 1, tá? Até acompanha a Selina Kyle no Batman 1, né? E o Batman 1, ele é muito interessante porque ele traz uma inovação. Eu não sei se já teve alguma coisa dessa anteriormente, mas não, acho que foi Frank Miller que criou essa versão da Mulher Gato como uma prostituta, né? Eu não sei se tem certas palavras que o YouTube acaba caindo, mas eu acho que essa não vai cair, não. Mas, enfim, ela era uma profissional que fazia essas coisas e sofria, né? Não é algo fácil, não é algo que você tem segurança nem nada. E aí essa história ela traz pinceladas quanto a isso. E o Frank Miller, ele trouxe essa versão que é algo chocante, né? Você vê a mulher gato inicialmente nessa situação, até que ela resolve virar uma ladra de joias, que sai pela noite com esse uniforme. Como é que isso acontece de fato? A gente vai ver aqui, tá? Então, a história começa, eu já mostrei a vocês aquela imagem, com a Selina Kyle aqui na sarjeta, toda estrupiada, toda lascada. Ela é encontrada por uma freira lá em Gotham City. Freira essa que é a sua irmã. E aí já começa a primeira crítica, assim, que se você pensar essa situação, como é que isso aconteceu? Tá, foi o cafetão, né? O cara que, enfim, que organiza aquele bordel, aquele esquema, que trabalha com essas mulheres. Enfim, foi ele quem espancou a Selena Kyle e deixou ela naquele lugar, mas especificamente na frente da porta do convento, assim, ele nesse momento da história ele não sabia que ela tinha uma irmã que era freira, então isso daí é meramente uma coincidência, tá? Então, primeira coincidência aqui do quadrinho, haverão outras, tá? E aí a Selena Kyle vai pro hospital e aí você tem uma característica que tem diálogos bem perspicazes, tá? Você tem um policial que tenta ajudar a Selena Kyle, mas ele também não é um policial muito certinho, não é um policial modelo para nada não, tá? Ele também é um cara que, ao que parece, faz pouco caso das vítimas que ele encontra. E aí você tem também, daí cada vez sendo mais trabalhado, essa dualidade da Serena enquanto garota de programa e tal, e a da sua irmã que é freira, né? Pessoas que tiveram a mesma criação, pessoas que são irmãs,
mas que seguiram caminhos tão diferentes na vida, mas que ao mesmo tempo elas têm problemas e questionamentos parecidos. E essa dualidade é muito interessante de ser trabalhada aqui nesse quadrinho. E aí a Celina reencontra com esse cara que bateu nela. E temos também a figura de uma outra garota, que na verdade essa sim é uma garota, porque ela ao que parece é adolescente, assim, uma pessoa na pré-adolescência, pelo que parece, essa menina aqui, que já estava presente em Batman no 1. E aí você tem uma recriação de uma cena do próprio Batman no 1, se não me engano, no segundo capítulo, que ele vai para, enfim, para esse lugar, essa rua aqui, que você tem a prostituição, e aí ele encontra essa situação e acaba tudo dando errado. Enfim, a gente já viu isso no Batman 1 e que você tem a recriação dessa cena, só que focado mais no que acontece depois com a Selina Kyle, é claro. E aí com isso, tem outra crítica que eu faço que é com o ritmo dessa história. É um ritmo que é um ritmo estranho. Assim, eu não quero dizer que uma história com ritmo lento é ruim, uma história com um ritmo mais dinâmico, mais frenético é necessariamente boa. Tem nada a ver isso. Acontece que quando você tem uma história com mudanças bruscas de ritmo, aí fica estranho. Parece que, enfim, parece que é um filme mal montado. Então você tem aqui momentos em que, poxa, passa de uma cena para o outro de tal maneira que eu virei as páginas e falei, não, não é possível não. A história, a edição já tá errada por causa das cores. Será que teve mais um erro por parte da Panini? Mas não, de fato, simplesmente você tem de uma página para o outro, situações totalmente diferentes, em tempos totalmente diferentes. Tem momentos que você tem, na mesma edição, assim, pulos, saltos temporais que não fazem sentido nenhum narrativamente. E isso deixa a leitura, infelizmente, maltratada, tá bom? E aí você tem novamente a Selina Kyle, com toda a questão dos gatos dela, né? E aí tem mais um momento aqui que se passa mais um monte de tempo, que você tem o Batman, já na quarta edição, se não me engano, ele escapando daquela situação. E aí tem toda a questão da sensualidade da Selina Kyle também ser abordado aqui no quadrinho. E aí você tem uma explicação lógica para por que que ela se veste como gato, né? Acontece que, enfim, um cliente que ela ia trabalhar, né? Pediu para que ela vestisse isso, mas ela ignorou, ela pegou a fantasia e resolveu dar o troco, resolveu realizar sua vingança contra esse cara que tava, enfim, que espancou ela. Outra coisa interessante é que, tal qual o Batman 1, você tem uma espécie de uma citação, ou um mini poema, como a primeira página, tá? Sendo que no Batman 1 enfim, são versos do Frank Miller, e aqui você tem citações, né? Por exemplo, no capítulo 2 você tem do Rudyard Kipling, Nós somos um sangue, você e eu. E aí tem o capítulo 2, Babilônia. E sobre a arte, é uma arte bem interessante, tá? Uma arte suja, uma arte que talvez alguns não gostem. Em certos momentos eu não achei ela tão bonita assim, mas ela com certeza é funcional e eu gostei, tá? Eu gostei da arte na maior parte do tempo. E aí no mais é isso, tá, minha gente? Ela dá o troco naquele cara, o cara vai ficar com raiva e aí vai planejar uma maldade contra a Selina Kyle, em que ele vai sequestrar a irmã dela. E aí com isso a história vai se desenvolver. E aí toda essa questão dele sequestrando a irmã dela, eu também achei coincidência demais pro meu gosto, a situação como é colocada. Outra coisa que eu não gostei também é o treinamento da Selina Kyle, né? Então, tal qual o Batman que teve um treinamento, a Selina também vai ter um treinamento em que aquele policial que eu citei, ele vai indicar uma pessoa que possa ensinar autodefesa a Selina Kyle, acrobacia e tal, sendo que, assim, você pensa, ok, a Selina, o que a gente sabe, né? O que a gente sabe por essa história, não por outras, da cronologia. A Selina é uma pessoa normal, normal.
e aí de repente ela passa por esse treinamento, assim, mesmo que fique difícil de entender por quanto tempo isso foi, se foram meses, sei lá. Mas assim, pro nível de habilidade que ela conseguiu, é, assim, sair saltando prédio, dessas coisas, de se lidar com essas coisas. Gente, é difícil de você acreditar, é difícil de engolir essa parte da história, tá? Aqui, ó, artes muito bonitas, as capas são muito bonitas também. E aí sim, os capítulos 1 e 2 são cheios desses probleminhas, mas os capítulos 3 e 4 você tem já um desenvolvimento mais até de ação. E não só isso, você tem também a figura do Batman aparecendo. E aí você tem mais algumas coisas, como por exemplo a corrupção na polícia, temas muito presentes nesses anos 80 do Batman. Olha só, nem em todos os momentos a arte funciona não, tá, pessoal? E aí a Selena Kyle faz aquele uniforme dela, e aí, como eu disse, diálogos muito afiados, certos temos aqui, como por exemplo, normalmente, né, essa pessoa que é uma criança e volta nesse mundo, basicamente acabando, limando a sua infância. E aí você tem essas discussões. Tem essas discussões também. A velha discussão do Batman matar ou não matar, se isso é certo ou é errado, numa situação que acontece aqui no final, que eu não vou revelar, tá? E aí você tem também, eles têm seu primeiro encontro no Batman no 1, né? Mas o primeiro beijo entre Batman e Mulher Gato, traçando assim essa proximidade deles serem rivais, deles serem inimigos, mas também ocasionalmente amantes, né? Tem toda essa questão da tensão sexual entre eles, que isso também está presente nesse quadrinho. No mais, é um quadrinho que uma história que eu não diria que é essencial para a cronologia do Batman, porque assim, você não lendo essa história, você tem tem momentos interessantes ali de você entender a Selina Kyle já no Batman 1. E isso daí aprofunda, sim. É uma história que eu gostei de ler, mas que tinha potencial para ser melhor, tá? Infelizmente, talvez se fosse um outro escritor ou escritora, seria uma história mais trabalhada, tá? Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Comente aí se você já leu Mulher Gata no 1 e até a próxima. Tchau.